O zumbido do meu telefone arrastou-me do sono às 3h17 da manhã. Nos meus 5 anos como assistente executiva de Adrienne Cole, eu nunca tinha ligado para ele fora do horário comercial. Nem quando eu tinha pegado a gripe e trabalhado mesmo assim. Nem quando meu apartamento inundou e eu tinha dormido no escritório. Nem mesmo quando sua assistente anterior desistiu no meio de uma crise e eu tinha puxado 3 noites consecutivas sem dormir para evitar que seu império implodisse. Mas esta noite, sentada em um banco de metal na delegacia do lado oeste, rímel escorrendo pelo meu rosto e minha blusa branca rasgada no ombro, eu não tinha escolha. Esta é sua única ligação, querida, o oficial disse, seu tom escorrendo com descendência. Seu crachá, Lia. Oficial Martinez. E eu já o tinha chamado de vários nomes criativos que eu me arrependeria pela manhã. Meus dedos tremeram enquanto eu discava o número que eu sabia de cor. Cada toque parecia uma eternidade. Ele provavelmente não atenderia. Por que ele o faria? Eram 3h da manhã e eu era apenas sua secretária. Eficiente, invisível, perfeitamente profissional Amélia Chen, que nunca colocava um pé errado. Isso é melhor ser importante. Sua voz estava áspera de sono, mas ainda carregava aquela ponta de autoridade absoluta que fazia homens adultos gaguejarem. Sr. Cole, minha voz falhou. Eu sinto muito por te acordar, mas eu estou na delegacia de Westside e eles disseram que eu podia fazer uma ligação e eu não tenho mais ninguém. E vá devagar. O sono tinha desaparecido de sua voz, substituído por foco a laser. Você está onde? Delegacia de polícia de Westside. Limpa a garganta. Eu engoli em seco, sentindo o gosto de sangue de onde eu tinha mordido meu lábio durante a briga. Houve um incidente no bar do McLaren. Eles estão dizendo que eu agredi alguém. Mas isso não é eu quero dizer. Tecnicamente eu a acertei, mas ela começou. E não diga mais nada. Sua ordem foi afiada. Não para os oficiais, não para ninguém. Eu estarei lá em 20 minutos. A linha ficou muda. Eu encarei o telefone, meu cérebro embaçado pelo álcool, lutando para processar o que tinha acabado de acontecer. Adrienne Cole, o homem que aterrorizava senadores e fazia rivais de negócios desaparecerem, estava vindo para tirar sua secretária bêbada da cadeia às 3h da manhã. Bem, oficial Martinez levantou uma sobrancelha. Seu namorado vindo para te salvar? Ele não é meu namorado, eu retruquei. Então imediatamente me arrependi do meu tom. Ele é meu empregador. Deve ser algum empregador para atender às 3h da manhã. O sorriso de escárnio do oficial me fez querer jogar meu salto restante em sua cabeça calva. Eu o tinha chamado de cúpula cromada tirânica mais cedo. Não meu melhor momento. A delegacia era um estudo e bege institucional. Luzes fluorescentes zumbiam acima, lançando todos em um por pouco lisonjeiro. O ar cheirava a café queimado, limpador de chão e o leve cheiro acre de vômito da cela dos bêbados no corredor. Minhas mãos estavam pegajosas com o resíduo de tinta de impressão digital e eu podia sentir cada hematoma se formando em meus nós dos dedos de quando eu tinha acertado o queixo daquela mulher. Qual era o nome dela? Sandra. Ela tinha estado toda em Marcos, meu ex, quem eu tinha especificamente vindo ao McLaren's para evitar. Mas lá estavam eles, as mãos dele na cintura dela, a boca dele no pescoço dela, o mesmo pescoço que eu costumava beijar de boa noite. 5 meses desde nosso término e vê-lo com alguém novo tinha quebrado algo em mim que eu pensava já estar quebrado. Eu tinha lidado tão bem também. Pedi uma bebida, virei, tentei sair, mas ela tinha me seguido ao banheiro, feito algum comentário sobre ex-patéticos que não conseguiam seguir em frente, e de repente eu estava vendo vermelho. A próxima coisa que eu soube, a segurança estava me puxando dela, e eu tinha o brinco dela emaranhado no meu cabelo. Não minha melhor hora ou minha segunda melhor, possivelmente o fundo do poço. As portas da delegacia se abriram com tanta força que todos se viraram. Adrienne Cole entrou como se fosse o dono do prédio.
E dadas suas conexões ele poderia ter. Mesmo às 3h da manhã, vestindo jeans escuros e uma Henley preta, em vez de seu terno de 3 peças usual, ele irradiava poder. Seu cabelo escuro estava levemente débil, mandíbula sombreada com barba por fazer, olhos cinzentos afiados apesar da hora. Ele era o homem mais bonito e aterrorizante que eu já tinha visto, e eu tinha estado meio apaixonada por ele por 3 anos. Onde ela está? Sua voz carregou pela delegacia com autoridade casual. O oficial Martinez endireitou-se imediatamente. Sr. Cole, eu não percebi. Onde ela está? Eu levantei minha mão fracamente do meu banco. Aqui. O olhar de Adrienne encontrou o meu, e algo piscou naqueles olhos cinzentos de tempestade. Surpresa, preocupação, raiva. Com Adrian, era sempre impossível dizer. Ele cruzou até mim em 3 longas passadas. Sua presença avassaladora no pequeno espaço. Amélia. Meu nome em seus lábios enviou um arrepio através de mim. Ele sempre me chamava de Sr. no trabalho. Ouvir meu primeiro nome parecia estranhamente íntimo. O que aconteceu? Eu posso ter socado alguém. As palavras saíram menores do que o pretendido. Pode ter definitivamente socado alguém. Eu gesticulei para minha blusa rasgada, o hematoma se formando em minha maçã do rosto. Ela estava pedindo. Algo que poderia ter sido divertimento cruzou seu rosto antes que ele se virasse para o oficial Martinez. Quais são as acusações? Agressão e lesão corporal, embriaguez pública, perturbação da paz. Retire-as. O tom de Adrienne não deixou espaço para discussão. Sr. Cole, eu não posso simplesmente... Adrienne pegou o seu telefone, tocou na tela 2 vezes e segurou-o na orelha. Juiz Morrison. Sim, eu sei que horas são. Eu preciso de um favor. Pausa. Delegacia de Westside. Minha assistente teve um infeliz, limpa a garganta, mal entendido com outro cliente no McLaren's. Eu gostaria que as acusações fossem retiradas. Outra pausa durante a qual os olhos de Adrienne nunca deixaram os meus. Eu pensei que você poderia ver dessa forma. Eu vou garantir que a doação para a caridade de sua esposa dobre este trimestre. Ele encerrou a chamada e olhou para Martinez. As acusações serão retiradas dentro de 1 hora. Estou levando-a para casa agora. Sr. Cole, eu ainda preciso processar. Processe-a pela manhã se você deve. A voz de Adrienne ficou fria. Mas ela está saindo comigo agora. A menos que você gostaria de explicar ao juiz Morrison por que você está detendo a afilhada dele durante a noite sob acusações que ele já indicou que irá dispensar. Eu não era a afilhada do juiz Morrison. Eu tinha conhecido o homem exatamente uma vez em uma gala de caridade. Mas Martinez não sabia disso, e seu rosto empalideceu enquanto ele assentia rapidamente. Claro, Sr. Cole, deixe-me apenas pegar a papelada. 5 minutos depois, eu estava cambaleando para fora da delegacia no braço de Adrienne, meu salto quebrado me fazendo inclinar para um lado. O ar de outubro era afiado e frio, chocante após o calor abafado da estação. O Mercedes preto de Adrienne esperava na calçada, motor ligado, seu motorista, Victor, ao volante. Eu posso pegar um táxi, eu murmurei. Mas Adrienne já estava me guiando para o banco de trás. Você está bêbada, ferida e são 3h da manhã. Você não está pegando um táxi. Ele deslizou para o meu lado e Victor entrou suavemente no tráfego. O carro cheirava a couro e ao perfume de Adrienne, algo caro e amadeirado que eu nunca tinha conseguido identificar. Eu pressionei minha testa contra a janela fria, observando as luzes da cidade passarem embaçadas. Eu sinto muito. Eu sussurrei. Eu nunca deveria ter te ligado. Eu não tinha mais ninguém. Não se desculpe. Sua voz estava mais suave do que eu já tinha ouvido. É para isso que estou aqui. Você é meu chefe, não meu contato de emergência. Esta noite, eu sou ambos. O calor de seu corpo ao meu lado, a segurança do carro, o impacto da adrenalina e do álcool, tudo isso atingiu de uma vez. Eu me virei para olhá-lo, realmente olhá-lo,
sem a cuidadosa distância profissional que eu geralmente mantinha. Você é tão bonito, ouvi-me dizer. Você sabia disso? É incrivelmente inconveniente. Como eu deveria me concentrar em relatórios trimestrais quando você está sentado aí parecendo algum tipo de anjo sombrio? Seus olhos se arregalaram fracionalmente. Amélia, intimidante. Eu estava em um rolo agora. 5 anos de contenção profissional desmoronando. Tão intimidante. Você sabia que eu pratiquei minha saudação matinal por 3 semanas quando comecei a trabalhar para você? Bom dia, Sr. Cole. E eu devo ter dito 1000 vezes no meu espelho, porque eu estava apavorada de que eu gaguejaria ou diria algo estúpido, e você me demitiria na hora. Eu nunca faria. E suas mãos? Eu agarrei a mão dele, estudando seus dedos longos, os calos que falavam de mais trabalho físico do que a maioria dos executivos fazia. Eu penso nessas mãos mais do que é profissionalmente apropriado. Como elas se sentiriam? Como elas eu me detive? Alguma parte fraca do meu cérebro gritando que eu precisava calar a boca, que eu já tinha dito demais, que a manhã de segunda-feira seria um pesadelo. Mas Adrienne estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Intensa, focada, quase faminta. Amélia, ele disse cuidadosamente, você está bêbada, muito bêbada. Eu concordei. Que é por isso que estou finalmente te dizendo a verdade. Eu tenho estado apaixonada por você por 3 anos, 2 meses. E eu verifiquei meu relógio. Aproximadamente 14 horas, mais ou menos. Sua mandíbula se contraiu. Você não quer dizer isso. Eu absolutamente quero dizer isso. Eu me inclinei mais perto, minha mão ainda segurando a dele. Eu quero dizer que toda vez que você passa pela minha mesa, toda vez que você diz meu nome, toda vez que você sorri, o que não é com frequência suficiente, a propósito, você deveria sorrir mais. Você é devastador quando sorri. Você não vai lembrar disso pela manhã. Provavelmente não. Eu estava perto o suficiente agora para sentir o hálito dele no meu rosto, que é por isso que eu vou fazer isso enquanto ainda tenho coragem. Eu agarrei a gravata dele, exceto que ele não estava usando uma gravata. Então eu agarrei a camisa dele em vez disso e o puxei para mim. Por meio segundo, ele resistiu. Então a mão dele subiu para segurar a parte de trás da minha cabeça e ele me beijou de volta. Não foi nada como eu tinha imaginado. Melhor e pior simultaneamente. Sua boca era firme e exigente. Chegou de deixar a moena, com gosto de café e algo mais escuro. Sua outra mão encontrou minha cintura, me puxando para mais perto apesar do ângulo estranho no carro. Eu fiz um som que teria me envergonhado se eu estivesse sóbria, e ele o engoliu, aprofundando o beijo até que eu esquecesse onde eu terminava, e ele começava. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, seus olhos estavam quase pretos de desejo. Isso foi um erro, ele disse, mas sua mão ainda estava emaranhada no meu cabelo. Melhor erro que eu já cometi, eu murmurei. E então o carro parou e o mundo inclinou de lado e tudo ficou preto. Eu acordei com a luz do sol perfurando minhas pálpebras como pequenas facas. Minha cabeça latejava a cada batida do coração. Minha boca tinha gosto de que eu tinha mastigado lã. E cada músculo em meu corpo doía. Esta não era minha cama. Estes não eram meus lençóis. Este definitivamente não era meu teto. Eu me sentei muito rapidamente e o limpa-a-garganta quarto girou. Lençóis caros, quarto masculino, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Eu estava vestindo uma camiseta oversized que definitivamente não era limpa a garganta minha. E minhas roupas de trabalho estavam dobradas ordenadamente em uma cadeira próxima. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu estava no quarto de Adrian Cole. A porta abriu e ele entrou carregando uma bandeja com café, água e o que pareciam ser analgésicos. Ele estava recém tomado banho, vestindo calças escuras e uma camisa social branca,
parecendo que tinha dormido 8 horas em vez de estar acordado metade da noite lidando com sua secretária bêbada. Você está acordada. Sua voz era cuidadosamente neutra. Como você se sente? Como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão. Eu peguei a água e os comprimidos que ele ofereceu, engolindo ambos com gratidão. O quê? O que aconteceu? Você não lembra? Fragmentos voltaram. A briga, a delegacia, o carro, o perfume dele. Eu o tinha beijado? Alguma parte está embaçada. Eu menti porque eu absolutamente lembrava de tê-lo beijado e eu queria morrer. Você bebeu demais. Ele colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Eu te trouxe aqui porque eu não achava que você deveria estar sozinha. Você dormiu no meu quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes, certo. É onde eu estava, não no quarto dele. Eu sinto muito, Sr. Cole. Isso é completamente não profissional. E eu entendo se você quiser que eu peça demissão. Não, a ordem foi afiada. Discutiremos o que aconteceu na segunda-feira. Hoje é sábado. Você vai descansar, comer algo e se recuperar. Victor te levará para casa esta tarde. Ele se moveu em direção à porta e o pânico me dominou. Eu disse alguma coisa? A pergunta saiu antes que eu pudesse pará-la. Ontem à noite no carro eu disse algo inapropriado. Adrian pausou de costas para mim. Quando ele se virou, sua expressão era ilegível. Você disse muitas coisas, Amélia, nenhuma das quais precisamos discutir agora. O que significava que eu tinha? O que significava que eu tinha confessado? O que significava que a segunda-feira seria um pesadelo? Descanse um pouco, ele disse. E então ele se foi, deixando-me sozinha com minha humilhação e o gosto persistente de seu beijo. A manhã de segunda-feira chegou com a inevitabilidade de uma execução. Eu tinha passado o fim de semana inteiro ensaiando o que eu diria a Adrian. Desculpas profissionais, garantias de que nunca mais aconteceria, uma oferta cuidadosamente formulada para renunciar se ele sentisse que meu comportamento havia comprometido nossa relação de trabalho. O que eu não tinha preparado era entrar no escritório e encontrar um enorme buquê de peias brancas na minha mesa. Minha flor favorita, embora eu nunca tivesse dito a ele isso, e uma nota manuscrita na caligrafia distintiva de Adrienne. Precisamos conversar. Meu escritório, 9 da manhã. Eu verifiquei meu relógio. 8h47, 13 minutos para me preparar para a conversa mais mortificante da minha vida profissional. O andar executivo estava mais silencioso do que o normal. A maioria das pessoas não chegava antes das 9h30. Eu sentei na minha mesa encarando aquelas peias, tentando lembrar se eu já tinha mencionado minha flor favorita na presença dele. Eu tinha ou ele simplesmente tinha notado. Senhorita Chen. A voz de Adrienne veio de sua porta, assustando-me. Você está cedo. Eu estou sempre cedo, Sr. Cole. Eu me levantei, alisando minha saia lápis azul marinho com mãos que só tremiam ligeiramente. Eu tinha escolhido minha roupa mais conservadora. Blusa de gola alta, saltos sensatos, cabelo puxado para trás em um coque severo, limpa a garganta, armadura contra a memória de sábado à noite. Então você está? Seus olhos cinzentos percorreram-me avaliando. Entre. Limpa a garganta. Eu o segui para seu escritório, aquele espaço familiar que agora parecia carregado de eletricidade perigosa. Janelas floridas ao teto com vista para a cidade. Sua mesa era de mogno maciço, sempre imaculadamente organizada. A cadeira de couro onde eu tinha sentado inúmeras vezes, ditando de repente parecia território inimigo. Ele fechou a porta atrás de nós. O clique suave pareceu final. Sente-se. Ele gesticulou para uma das cadeiras de frente para sua mesa. Mas em vez de sentar atrás dela em sua posição de poder usual, ele se inclinou contra a borda frontal. Perto. Perto demais. Eu podia sentir o cheiro de seu perfume. Sr. Cole, eu quero me desculpar por sexta-feira à noite. Meu comportamento foi completamente inapropriado. Você lembra o que você me disse? Sua voz era baixa, controlada no carro. O calor inundou meu rosto. Alguma parte. Quais partes?
Eu encarei minhas mãos o suficiente para ficar completamente envergonhada. Você me disse que tinha estado apaixonada por mim por 3 anos. Não era uma pergunta. Limpa a garganta. Você me beijou, então você desmaiou. E eu te trouxe para minha casa porque eu não podia te deixar sozinha naquela condição. Eu entendo se você quiser minha demissão. Eu não quero sua demissão, Amélia. Ele se aproximou e eu me forcei a encontrar os olhos dele. Eu quero saber se você quis dizer isso. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Eu estava bêbada. Isso não é uma resposta. Sr. Cole, Adrian, a correção foi firme. Quando estamos sozinhos, você me chama de Adrian. A intimidade do primeiro nome dele na minha língua parecia perigosa. Isso não é apropriado. Nada sobre sexta-feira à noite foi apropriado. Ele se agachou, colocando-se ao nível dos meus olhos. Tão perto, eu podia ver a cicatriz fraca em sua mandíbula, os fios de prata em seu cabelo escuro nas têmporas. Mas aconteceu. Então eu estou te perguntando, sóbria, e à luz do dia você quis dizer o que disse? Eu poderia mentir, deveria mentir, proteger meu emprego, minha dignidade, a cuidadosa relação profissional que tínhamos construído ao longo de 5 anos. Sim, a palavra saiu como um sussurro. Eu quis dizer isso. Algo mudou em sua expressão. Triunfo misturado com algo mais sombrio, mais possessivo. Bom, porque eu tenho estado meio apaixonado por você desde que você disse ao senador Marsh que suas preocupações sobre minhas práticas de negócios eram tentativas de extorsão mal disfarçadas e sugeriu que ele encontrasse uma maneira menos transparente de solicitar subornos. Eu pisquei. Isso foi há 2 anos, 2 anos, 4 meses e 6 dias. A mão dele subiu para cortar meu rosto, o polegar acariciando-me, amassando o rosto com uma gentileza devastadora. Eu te quis por tanto tempo, Amélia, mas você era minha assistente. Eu era seu empregador. A dinâmica de poder era impossível. Ainda é impossível. Eu respirei mesmo enquanto me inclinava em seu toque. É? O polegar dele traçou meu lábio inferior e eu estremeci. Você não é apenas minha assistente, Amélia. Você dirige toda esta operação. Você sabe coisas sobre meu negócio que poderiam me destruir. Você tem acesso a contas, contratos, informações que eu não confio a mais ninguém. Nós não somos empregador e empregado. Nós somos parceiros. Parceiros não beijam. Estes beijam. Ele se inclinou, seu hálito quente contra meu rosto. Diga-me para parar. Diga-me que isso é um erro e nunca mais falaremos sobre isso. Voltaremos à distância profissional e eu trancarei esses sentimentos. Eu deveria ter dito a ele para parar. Deveria ter sido a responsável. Em vez disso, eu fechei a distância entre nós e o beijei. Desta vez, eu estava sóbria. Desta vez, eu lembraria de cada detalhe. Sua mão emaranhando em meu cabelo, puxando-o livre de seu coque. Sua outra mão em minha cintura, me puxando para cima e contra ele. O som baixo que ele fez quando eu mordi seu lábio inferior. O gosto de seu café da manhã. O jeito que ele aprofundou o beijo até que eu estava ofegando contra sua boca. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, seus olhos estavam quase pretos. Isso muda as coisas, ele disse, sua voz áspera. Eu sei que as pessoas vão falar. Haverá suposições sobre como você conseguiu sua posição. Deixe-os falar, surpreendendo-me com minha certeza. Eu sei o que eu ganhei. Seu sorriso era feroz. Sim, você tem. Ele se afastou, passando a mão por seu cabelo agora desgrenhado. Mas precisamos ter cuidado. Meu mundo não é apenas negócios, Amélia. Há pessoas que usariam você para chegar a mim. Eu sei o que você é. Eu sempre soube realmente. As reuniões que não apareciam em nenhum calendário. Os homens com olhos frios que vinham e iam. A maneira como políticos e chefes de polícia se referiam a ele. Eu não sou ingênua sobre seu negócio, Adrian. Saber e entender são coisas diferentes. Ele se moveu para a janela, olhando para a cidade.
A família Castellano tem pressionado contra meu território por meses. Eles veem fraqueza em qualquer lugar que possam explorá-la. Se eles souberem que você importa para mim, então eu me torno um alvo. Eu me levantei, movendo-me para me juntar a ele na janela. Eu entendo o risco. Você entende? Ele se virou para me encarar. Você entende que namorar comigo significa motoristas armados e equipes de segurança e nunca estar verdadeiramente sozinha em público? Que significa jantares com homens que mataram pessoas em festas, onde todos sorriem enquanto tramam a ruína uns dos outros? Você está tentando me assustar? Estou tentando ser honesto. Sua mão encontrou a minha, dedos entrelaçados. Eu te quero, Amélia. Eu te quis por tanto tempo. Tornou-se uma dor física. Mas eu não vou te colocar em perigo. Se você escolher isso, escolha-me. Você precisa entender o que está aceitando. Eu olhei para nossas mãos unidas. As dele maiores, mais escuras, marcadas com cicatrizes sobre as quais eu nunca tinha perguntado. As minhas menores, mais suaves, não marcadas pela violência. Nós não deveríamos nos encaixar, mas de alguma forma nós nos encaixamos. Eu escolho você, eu disse baixinho. Perigo e tudo. O interfone em sua mesa zumbiu, quebrando o momento. A voz de sua secretária, meu substituto para amanhã, veio. Senhor Nicole, Victor está aqui com notícias urgentes. A expressão de Adrienne endureceu instantaneamente. O empresário substituindo o homem vulnerável que acabava de confessar seus sentimentos. Ele cruzou para sua mesa, apertou o botão. Mande-o entrar. Victor entrou, sua expressão estoica usual mais tensa do que o normal. Ele olhou para mim, então de volta para Adrian. Deveríamos falar em particular. Qualquer coisa que você me disser, você pode dizer na frente da senhorita Chen. A sobrancelha de Victor levantou-se fracionalmente, mas ele assentiu. O armazém no Pier 17. Houve um incidente ontem à noite. 3 de nossos carregamentos foram interceptados. Os guardas foram deixados vivos, mas marcados. Eu vi a mandíbula de Adrienne se contrair. Castaniano. Seu cartão de visita foi deixado. Eles querem uma reunião. Claro que querem. A mão de Adrienne se fechou em um punho em sua mesa. Organize-a. Terreno neutro. Amanhã à noite, chefe. Eles estão escalando. Primeiro as disputas territoriais, agora ataques diretos às nossas linhas de suprimento. Isso é sobre mais do que negócios. Os olhos de Adrienne cortaram para mim, então de volta para Victor. Eu estou ciente. Victor seguiu seu olhar. Uma compreensão surgiu em seu rosto. Eu vejo. Então você sabe que eles usarão qualquer alavanca que puderem encontrar. Que é por isso que a senhorita Chen terá uma equipe de segurança a partir de hoje. Diego e Marcos 24 horas por dia. Adrian, isso não é necessário, eu comecei. É inegociável. Sua voz não deixou espaço para discussão. Ou você aceita proteção ou nós terminamos isso antes que comece. O ultimato doeu, mas olhando para o medo genuíno em seus olhos. Medo por mim, eu cedi. Ok, mas eles ficam fora do meu apartamento. Concordado. Ele se virou para Victor. Faça os arranjos e dobre a segurança em todos os nossos pontos vulneráveis. Se Castiano quer uma guerra, nós daremos a ele uma. Depois que Victor saiu, Adrian se encostou ligeiramente em sua mesa, o peso da liderança visível por apenas um momento antes que ele se endireitasse novamente. Isso é o que eu quis dizer, ele disse baixinho. Este é o mundo para o qual estou te trazendo. Eu cruzei para ele, surpreendendo-nos ambos ao pegar o rosto dele em minhas mãos. Então lidamos com isso juntos. Seus braços vieram ao meu redor, me puxando para perto. Por um longo momento, nós apenas ficamos lá, abraçados enquanto a cidade se espalhava abaixo de nós, alheia à guerra que se formava em suas sombras. Eu preciso me preparar para a reunião de amanhã, ele disse finalmente. Mas esta noite, jante comigo. Não como minha assistente, como o que quer que isso seja. Um encontro. Eu sorri contra seu peito.
Adrian Cole quer me levar para um encontro. Eu quero fazer muitas coisas com você, Amélia. Sua voz caiu para aquele registro perigoso que fez meu estômago vibrar. Namorar é apenas o começo. O resto do dia passou em um borrão surreal. Eu trabalhei na minha mesa, atendendo chamadas e gerenciando a agenda de Adrienne, hiperciente dele logo além daquela porta. Toda vez que ele me chamava para ditado, o ar entre nós crepitava com eletricidade. A mão dele roçava na minha passando documentos. Seus olhos se demoravam um momento demais. Às 3 da tarde, 2 homens apareceram em minha mesa. Um era alto e magro com cabelo escuro, o outro mais largo com a cabeça raspada. Ambos tinham a protuberância reveladora de coldres de ombro debaixo de seus casacos. Senhorita Chen, eu sou Diego. Este é Marcos. O Sr. Cole nos pediu para fornecer segurança. Eu olhei além deles para a porta de Adrienne e vi-o observando através do vidro. Ele assentiu uma vez. Eu não preciso de babás, eu disse, mas sem raiva. Diego sorriu ligeiramente. Considere-nos sombras muito atentas. Eles foram fiéis à sua palavra. Quando eu saí às 18 horas para ir para casa e me trocar para o jantar, eles seguiram a uma distância discreta. Quando eu saí do meu prédio 1 hora depois em um vestido esmeralda que eu possuía há 2 anos, mas nunca tive ocasião de usar. Eles estavam esperando perto de um sedã preto. O Sr. Cole nos pediu para te levar, Marcos explicou. O restaurante era exclusivo, o tipo de lugar que exigia reservas com meses de antecedência e não listava preços no menu. Adrian já estava lá em pé quando eu me aproximei. Ele tinha se trocado para um terno carvão que enfatizava seus ombros largos, e o jeito que ele me olhava, faminto, possessivo, reverente, fez minhas pernas fraquejarem. Você é deslumbrante, ele disse, puxando minha cadeira. Você não está tão mal você mesmo. O jantar foi perfeito. Nós conversamos sobre tudo, exceto o trabalho. Meu amor por filmes antigos, sua paixão por carros vintage, a viagem a Paris. Eu sempre quis levar a cabine nas montanhas onde ele ia pensar. Nós rimos, realmente rimos, e eu vi um lado de Adrian que eu nunca tinha vislumbrado. Mais leve, mais livre, quase pueril em seu entusiasmo ao discutir algo que amava. Eu nunca pensei que conseguiria fazer isso. Eu admiti durante a sobremesa. Sentar em frente a você assim, estar com você assim. Eu imaginei isso 1000 vezes. Sua mão encontrou a minha do outro lado da mesa. Em cada reunião de jantar chata, eu te imaginava em frente a mim em vez disso. Em cada viagem de negócios, eu desejava que você estivesse lá, não como minha assistente, mas como minha. Eu sempre fui sua, Adrian. A confissão veio facilmente. Eu só não pensei que você me via daquele jeito. Eu sempre te via, Amélia. Todo dia, todo momento. O polegar dele acariciou meus nós dos dedos. Você é a última coisa em que penso antes de dormir e o primeiro pensamento quando acordo. A intensidade em sua voz fez minha respiração prender. Isso era real. Isso estava acontecendo. Saímos do restaurante envoltos um no outro, o braço dele em minha cintura, minha cabeça contra o ombro dele. Diego e Marcos seguiram atrás, e eu quase tinha esquecido que eles estavam lá, até que Adrian se tensou de repente. Abaixe-se. Sua voz era afiada, imperativa. Eu mal tive tempo de processar antes que ele estivesse me empurrando atrás de um carro, seu corpo cobrindo o meu. O som de tiros quebrou a noite. Rachaduras afiadas que ecoaram dos edifícios. Vidro explodiu em algum lugar atrás de nós. Pessoas gritaram. Diego e Marcos retaliaram, suas armas aparecendo com velocidade de prática. Adrienne me manteve presa debaixo dele, seu coração batendo forte contra minhas costas, seu hálito quente contra minha orelha. Fique abaixada, ele ordenou. Não se mova. Durou talvez 30 segundos, embora parecesse horas. Então silêncio,
quebrado apenas por alarmes de carro e sirenes distantes. Limpo. A voz de Victor veio de algum lugar à nossa esquerda. Quando ele tinha chegado, Adrienne se afastou, suas mãos correndo sobre mim freneticamente. Você está ferida? Amélia olhou para mim. Você está ferida? Eu estou bem. Minha voz tremeu. Eu estou bem. Suas mãos seguraram meu rosto e eu vi algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Terror cru, absoluto. Eu sinto muito. Deus, Amélia, eu sinto muito. Isso é exatamente o que eu tinha medo. Não é sua culpa. É. Ele me puxou para os meus pés, me mantendo perto. Castelano acabou de declarar guerra e ele usou você para fazê-lo. A casa segura não era nada como eu tinha imaginado. Eu tinha imaginado algo industrial, frio, utilitário. Em vez disso, Adrian me trouxe para uma cobertura em um de seus prédios. Todas as janelas do chão ao teto e móveis caros, uma gaiola dourada com uma vista deslumbrante da cidade que tinha acabado de tentar me matar. Você ficará aqui até que isso seja resolvido. Adrienne andou pela sala como um animal enjaulado, seu casaco descartado, coldre de ombro visível sobre sua camisa branca. Sangue manchava sua manga. Não o dele, ele tinha me garantido. Mas a visão ainda me embrulhava o estômago. Por quanto tempo? Eu sentei na beira de um sofá de couro, ainda usando meu vestido esmeralda, embora estivesse rasgado agora na barra onde eu o tinha prendido mergulhando atrás do carro. Enquanto for necessário, ele parou de andar, passou ambas as mãos pelo cabelo. Castiano fez seu movimento. Ele sabe que você importa para mim agora. Sua alavanca. Então eu sou uma prisioneira. Você está protegida. Sua voz era afiada. Há uma diferença. Ah? Eu me levantei, raiva, finalmente rompendo o choque. Você pode seguir com sua vida enquanto eu me escondo em uma torre como alguma donzela em um conto de fadas. Isso não é um conto de fadas, Amélia. Ele cruzou para mim, seus olhos em chamas. Isso é real. Aquelas balas eram reais. Se Victor não tivesse nos seguido, se Diego e Marcos não estivessem lá. Sua voz falhou ligeiramente e ele se virou. Eu não posso te perder. A emoção crua em sua voz desinflou minha raiva. Eu me movi atrás dele, colocando minha mão em suas costas. Eu o senti tensionar, então lentamente relaxar sob meu toque. Conte-me sobre a primeira vez, eu disse baixinho. A primeira vez que você me notou. Realmente me notou? Ele ficou em silêncio por tanto tempo. Eu pensei que ele não responderia. Então, sua segunda semana, você ficou até tarde para terminar o contrato Morrison. Eu saí do meu escritório à meia-noite, te encontrei em sua mesa, dormindo com o rosto no teclado. Havia uma mancha de café em sua blusa e seus sapatos estavam debaixo de sua mesa porque seus pés doíam. Você parecia tão jovem, tão dedicada, tão real. Eu sorri apesar de tudo. Eu acordei com corde impressa na minha bochecha. Eu sei. Eu te observei acordar. Te vi entrar em pânico quando você percebeu que tinha adormecido. Ele se virou para me encarar. Você não deu desculpas. Apenas imprimiu o contrato. Tinha-o na minha mesa antes de eu chegar na manhã seguinte e nunca mencionou isso. Eu estava apavorada que você me demitiria. Eu estava apavorada do quanto eu queria te tocar. A mão dele subiu para cortar meu rosto. Eu fui para casa aquela noite e disse a mim mesma que estava sendo ridícula. Você era minha funcionária. Era inapropriado. Mas todo dia depois disso, ficou mais difícil de ignorar. Quando você soube, eu me inclinei em seu toque, que era mais do que apenas atração. O incidente do senador Marsh, você era tão feroz, tão destemida. Você enfrentou um homem com o dobro do seu tamanho que poderia ter destruído sua carreira com um telefonema e você fez isso para me proteger. O polegar dele acariciou me amassando o rosto. Eu percebi então que você não era apenas bonita, ou inteligente ou capaz. Você era leal. E no meu mundo, lealdade é mais rara que diamantes. Eu nunca te trairia, Adrian. Eu sei.
Ele me beijou então, suave e doce, tão diferente da paixão desta manhã. Quando ele se afastou, sua expressão era grave. Que é por isso que eu preciso te contar tudo sobre quem eu realmente sou, o que eu realmente faço, não mais versões cuidadosamente editadas. Se você vai ficar comigo, você precisa saber a verdade. Nós sentamos juntos no sofá e ele me contou sobre seu avô que tinha construído um império do nada através de pura vontade e violência estratégica. Sobre seu pai que tinha morrido quando Adrienne tinha 19, deixando-o para assumir o controle de uma organização fraturada. Sobre as escolhas que ele tinha feito, as linhas que ele tinha cruzado, o sangue em suas mãos. A família Castellano tem sido minha inimiga desde antes de eu herdar, ele explicou. Velhas mágoas, disputas territoriais, o tipo de ódio que é passado por gerações. Nós mantivemos uma paz instável por anos. Mas Marco Castiano está morrendo. Câncer. Ele tem talvez 6 meses. Seu filho Vincent quer consolidar o poder antes da morte de seu pai. E isso significa eliminar ameaças. Você é a maior ameaça. Eu controlo os portos, os sindicatos da construção, metade dos juízes. Se Vincent puder me enfraquecer antes que seu pai morra, ele terá o apoio das outras famílias quando assumir. A mão de Adrienne encontrou a minha, apertando forte. Você se tornou um alvo no momento em que mostrei interesse. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Deveria ter mantido minha distância até que eu tivesse garantido sua segurança. Eu não quero segurança se isso significa não ter você. As palavras me surpreenderam com sua veemência. Eu passei 3 anos te observando de trás de uma mesa, te amando em silêncio. Eu não estou te entregando agora que finalmente te tenho. Você pode não ter escolha. Sua voz era sombria. Se Vincent convencer as outras famílias de que eu sou fraco, que me tornei suave por causa de uma mulher, então provaremos que ele está errado. Eu me virei para encará-lo completamente. Eu não sou alguma donzela indefesa, Adrian. Eu tenho dirigido as operações legítimas do seu império por 3 anos. Eu conheço cada contrato, cada acordo, cada aliança. Deixe-me ajudar. Absolutamente não. Eu não vou te colocar nessa posição. Eu já estou nessa posição. Minha voz subiu. Você disse isso você mesmo. Eu sei demais. Eu já sou cúmplice em tudo do que você faz. A única diferença é se eu estou encolhida em uma torre ou de pé ao seu lado. Você não entende o que você está pedindo. Então me explique. Eu agarrei o rosto dele, forçando-o a olhar para mim. Pare de tentar me proteger da realidade e me dê a verdade. Tudo. Ele vasculhou meus olhos, e o que quer que ele viu lá o fez assentir lentamente. Amanhã à noite eu me encontro com Vincent. Terreno neutro suposto para negociar a paz. Mas é uma armadilha. Como você sabe? Porque é o que eu faria. Seu sorriso era frio. Ele fará exigências que sabe que não posso aceitar. Então usará minha recusa como justificativa para a escalada. Até o final da semana, estaremos em guerra aberta. E se você aceitar as exigências dele? Impossível. Ele me pedirá para ceder território, abrir mão do acesso ao porto, trair aliados, coisas que destruiriam tudo o que minha família construiu. E se houver uma terceira opção? Uma ideia estava se formando, imprudente e provavelmente insana. E se eu for com você? Absolutamente não. Ouça-me. Eu agarrei as mãos dele. Vincent quer provar que você é fraco por minha causa. Então, mostre a ele que eu te faço mais forte. Traga-me para a reunião. Deixe-me participar. Mostre a cada família lá que eu não sou alguma vergonha secreta que você está escondendo, mas uma parceira. Você está me pedindo para pintar um alvo nas suas costas. O alvo já está lá, Adrian. Pelo menos desta forma. Eu controlo como sou percebida. Eu apertei as mãos dele. Confie em mim, do jeito que eu sempre confiei em você. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, estudando nossas mãos unidas. Finalmente, se você fizer isso,
Você segue minha liderança completamente. Você não fala a menos que eu te diga para fazer. Você não sai do meu lado por um segundo. E se as coisas derem errado, elas não vão. Se elas derem, ele continuou firmemente. Victor vai te tirar. Você não discute. Você não hesita. Você o deixa te proteger. Prometa-me. Eu prometo. Ele me puxou para seus braços, me segurando tão apertado que eu mal conseguia respirar. Eu não te mereço, ele murmurou contra meu cabelo. Que pena, você está preso comigo. Nós ficamos assim por um longo tempo, buscando conforto na presença um do outro. Eventualmente ele se afastou, acariciando meu cabelo do meu rosto. Você deveria descansar. Amanhã será difícil. Fique comigo. O pedido saiu menor do que eu pretendia. Eu não quero estar sozinha esta noite. Eu ficarei enquanto você precisar de mim. Ele se levantou, oferecendo sua mão. Vamos, eu vou te mostrar o quarto. O quarto principal era tão luxuoso quanto o resto da cobertura. Adrienne me deu uma de suas camisas para dormir e eu me troquei no banheiro, encarando meu reflexo no espelho. Minha maquiagem cuidadosamente aplicada estava borrada, meu cabelo uma bagunça, meus olhos muito arregalados com medo persistente. Esta era a minha vida agora. Tiros e casas seguras e reuniões com homens que matavam sem remorso. E de alguma forma eu estava escolhendo. Escolhendo ele. Quando eu saí, Adrienne estava sentado na beira da cama, sua camisa desabotoada, revelando o peito musculoso que eu só tinha glimpse de antes. Cicatrizes marcavam sua pele, evidência de uma vida violenta que eu estava apenas começando a entender. De onde são essas? Eu me aproximei, atraída apesar de mim mesma. Lembretes, sua voz era áspera, de lições aprendidas e inimigos que chegaram perto demais. Eu estendi a mão, traçando a cicatriz mais longa, uma linha enrugada em suas costelas. Dói? Não mais. A mão dele pegou a minha, pressionando-a plana contra seu peito. Eu podia sentir o coração dele batendo forte e constante. A única coisa que dói agora é o pensamento de te perder. Você não vai. Eu subi na cama ao lado dele, e ele me puxou para perto, minhas costas contra o peito dele, seus braços enrolados com segurança ao meu redor. Durma, Amélia, ele murmurou. Eu ficarei de vigília. Você precisa dormir também. Eu farei isso mais tarde, quando tiver certeza de que você está segura. Eu queria discutir, mas o esgotamento estava me puxando para baixo. A queda de adrenalina, o custo emocional, o conforto de seus braços, tudo se combinou para me arrastar em direção ao sono. Adrian, eu murmurei, já meio fora de mim. Eu te amo, mesmo sabendo tudo. Eu te amo. Seus braços apertaram. Eu te amo também, Amélia. Mais do que eu pensei que poderia amar alguém mais do que é provavelmente seguro para qualquer um de nós. Eu sorri contra seu peito e deixei o sono me levar, sonhando com balas transformadas em pétalas de rosa e guerras ganhas com palavras em vez de sangue. Eu acordei com o cheiro de café e o som da voz de Adrienne, afiada e imponente, vindo da sala de estar. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, e por um momento eu esqueci onde estava. Então a memória retornou. O tiroteio, a casa segura, a confissão de Adrienne. Eu vesti um roupão que encontrei pendurado no armário e me dirigi descalço em direção à sua voz. Eu não me importo com o que Marcos Petrov quer, Adrienne estava dizendo em seu telefone, andando em frente às janelas em calças escuras e uma camisa branca meio abotoada. Diga a ele que a resposta é não. Se ele não consegue manter o controle de seu próprio território, esse é o problema dele, não o meu. Ele me notou e algo em sua expressão suavizou. Ele levantou um dedo 1 minuto e eu assenti, movendo-me para a cozinha onde um elaborado café da manhã esperava. Croissants, frutas frescas, café e uma prensa francesa cara. Mesmo em uma crise, Adrienne mantinha certos padrões. Nós terminamos aqui.
Ele encerrou a chamada e cruzou até mim, suas mãos emoldurando meu rosto, enquanto ele me beijava completamente. Bom dia, bom dia. Eu sorri contra a boca dele. Isso foi um bom despertar. Eu estive acordado por horas te observando dormir. Eu precisava fazer isso antes que eu enlouquecesse. Ele me serviu café, adicionando creme exatamente como eu gostava sem perguntar. Como você se sente? Surpreendentemente bem, considerando que levei um tiro ontem à noite. Sua mandíbula se contraiu. Isso não vai acontecer de novo. Eu tripliquei sua equipe de segurança. Adrian, inegociável. Ele me entregou o café, Diego, Marcos e outros 4. Eles vão alternar turnos. Você não verá a maioria deles, mas eles estarão lá. Eu queria discutir sobre a necessidade, mas olhando para o medo persistente em seus olhos, eu simplesmente assenti. Ok, ok, ele pareceu surpreso com meu fácil acordo. Você precisa disso, eu entendo isso. Eu tomei um gole de café. Então, qual é o plano para esta noite? Nós encontramos Vincent no Lucianos às 8. É um restaurante de propriedade da família Russo, território neutro. Antônio Russo mediará. Ele se inclinou contra o balcão. As famílias terão todos os representantes lá. É teatro tanto quanto negociação. O que eu deveria vestir? Algo que diga que você pertence ao meu lado. Elegante, mas não ostentoso. Nós queremos projetar poder, não desespero. Ele me puxou para perto. Você tem certeza disso, Amélia? Não é tarde demais para mudar de ideia. Eu tenho certeza. Eu enrolei meus braços em sua cintura. Estamos nisso juntos, lembra? O dia passou em um estranho limbo. Adrian trabalhou da cobertura, atendendo chamadas e videoconferências enquanto eu revisava sua agenda, mantendo a ilusão de Normally. Mas homens armados patrulhavam o prédio. E toda vez que um carro falhava na rua abaixo, meu coração disparava. Às 6, uma equipe chegou com opções de roupas. Um cabide de vestidos de grife que devem ter custado mais do que meu salário anual. Adriane selecionou um vestido azul meia-noite com um corpete ajustado e saia fluida, elegante e discreto. Perfeito, ele disse, passando os dedos pelo tecido. Você ofuscará todos lá. Esse não é o objetivo. Não, o objetivo é fazer cada homem naquela sala entender que você é minha e eu sou forte o suficiente para proteger o que é meu. A mão dele deslizou para minha cintura, me puxando para perto, e para fazer Vincent perceber que usar você contra mim só me tornará mais perigoso, uma estilista chegou às 7 para fazer meu cabelo e maquiagem. Ela trabalhou rapidamente, criando um penteado elegante com algumas mechas soltas e moldurando meu rosto. A maquiagem era dramática, olhos esfumaçados e lábios vermelhos profundos que me faziam parecer sofisticada, perigosa até. Quando eu saí do quarto, Adriana estava esperando na sala de estar, devastador em um terno preto que enfatizava seus ombros largos. O olhar em seus olhos quando ele me viu era pura fome. Se não tivéssemos esta reunião, ele disse, sua voz áspera, eu tiraria aquele vestido de você em segundos. O calor inundou através de mim. Verificação de chuva. Definitivamente. Ele ofereceu seu braço. Pronta? A viagem para o Lucianos foi tensa. Victor dirigia com Diego no banco do passageiro enquanto Marcos seguia em um segundo carro com limpa garganta, segurança adicional. Adriane segurou minha mão durante todo o caminho, seu polegar traçando padrões em minha palma que poderiam ter sido reconfortantes se eu não estivesse tão ciente da arma em seu coldre de ombro. Lembre-se, ele disse baixinho, você não fala a menos que eu te peça. Você fica ao meu lado. E se algo acontecer, Victor me tira. Eu lembro. Eu apertei a mão dele. Eu confio em você, Adrian. Limpa na garganta. O Lucianos era um restaurante italiano da velha guarda. O tipo de lugar com cabines de couro vermelho e iluminação fraca onde acordos foram feitos e quebrados por gerações. Fomos levados a uma sala privada nos fundos e minha respiração prendeu-se com a cena que nos saudou. Uma grande mesa dominava o espaço, já cercada por homens em ternos caros.
Eu reconheci alguns de fotos que a Adrienne tinha me mostrado. Antônio Russo, o mediador, com seus cabelos grisalhos e olhos gentis que mascaravam uma inteligência implacável. Marco Castiano, pálido e magro por sua doença, mas ainda impondo respeito. E ao lado dele, Vincent Castaniano, mais jovem que seu pai, mas com os mesmos olhos frios. Toda a conversa parou quando entramos. Adrian Antônio se levantou, oferecendo sua mão. Obrigado por vir. E quem é esta adorável companheira? Esta é Amélia Chen, Adrienne disse, sua mão firme em minha cintura. Minha parceira em todas as coisas. A ênfase em todas as coisas não passou despercebida por ninguém. Os olhos de Vincent se estreitaram, enquanto a expressão de Marco permaneceu neutra. Que inesperado! O sorriso de Vincent não alcançou seus olhos. Eu não sabia que você estaria trazendo um encontro para uma reunião de negócios. A senhorita Chen não é um encontro. Adrienne puxou uma cadeira para mim, posicionando-a perto da sua. Ela é minha segunda em comando. Qualquer coisa que você me disser, você diz a ela. A jogada de poder foi brilhante. Ao me apresentar como parte integrante de sua operação, Adrian limpa a garganta. Estava transformando a fraqueza percebida de Vincent em força. Devemos começar? Antônio sentou-se à cabeceira da mesa. Estamos aqui para discutir as tensões recentes entre as organizações Cole e Castellano. Tensões? A voz de Adrienne estava fria. Os homens do seu filho abriram fogo em uma rua pública ontem à noite. Isso não é tensão. Isso é um ato de guerra. Você não tem prova de que fomos nós. Vincent respondeu suavemente. Eu tenho seu cartão de visita, o mesmo deixado em meu armazém na noite anterior. Adrienne se recostou em sua cadeira, enganosamente relaxado. Não vamos insultar a inteligência um do outro. Marco Castiano tossiu, um som úmido que falava de pulmões moribundos. Quando ele se recuperou, sua voz era surpreendentemente forte. Meu filho pode ter sido excessivamente zeloso, mas você tem invadido nosso território por meses, Cole. A expansão do porto, os contratos sindicais. Você está tentando nos expulsar. Eu estou expandindo minhas operações de negócios legítimas. Se isso coloca pressão em suas atividades ilegais, talvez você devesse se adaptar. A mão de Adrienne encontrou a minha debaixo da mesa, apertando suavemente. Mas eu estou disposto a discutir limites razoáveis. Razoável? Vincent riu asperamente. O que você consideraria razoável? Você desistindo dos portos do norte? Parando seus projetos de construção em nossos bairros? Eu não vou abrir mão de nada que eu tenha adquirido legalmente. A voz de Adrienne ficou mortalmente silenciosa. Mas eu estou disposto a formalizar nossos territórios atuais, sem invasão de qualquer lado. Não agressão mútua. E que garantias temos? Marco perguntou. Que você honrará tal acordo. Esta era minha deixa. Adrienne tinha me preparado para este momento. Eu puxei uma pasta da minha bolsa, documentos que eu tinha preparado antes delineando territórios existentes, limites propostos e termos de contrato. Eu o deslizei pela mesa para Antônio. O Sr. Cole está oferecendo um contrato legalmente vinculante, eu disse. Minha voz firme apesar do meu coração disparado, apoiado por arbitragem neutra do Sr. Russo. Qualquer violação estaria sujeita à revisão e consequências acordadas. Os olhos de Vincent me cortaram, avaliando. E quem é você para falar pelos negócios de Cole? Eu sou a pessoa que tem gerenciado suas operações legítimas por 5 anos. Eu encarei seu olhar firmemente. Eu lido com seus contratos, sua exposição legal, seus relacionamentos com funcionários da cidade. Se você está procurando alguém que entende o valor de acordos aplicáveis, essa seria eu. Um longo silêncio se seguiu. Então Marco pegou a pasta, folheando as páginas com velocidade surpreendente para alguém tão doente.
Isso é abrangente, ele admitiu. Mais do que eu esperava. O Sr. Cole não faz nada pela metade, eu disse. Nem eu. A mão de Adrienne apertou a minha debaixo da mesa. Aprovação, orgulho e algo mais sombrio que enviou calor através de mim. Eu preciso de tempo para revisar isso com meus conselheiros, Marco disse finalmente. 1 semana. Você tem 3 dias, Adrienne respondeu. Depois disso, a oferta expira e nós resolvemos isso da maneira tradicional. O rosto de Vincent escureceu. Você está nos ameaçando. Eu estou te oferecendo uma escolha. Paz ou guerra. Ambos são aceitáveis para mim. Adrienne se levantou, me puxando junto com ele. Mas entenda isso. Se você escolher a guerra, eu vou te destruir completamente. E eu não sentirei o menor remorso por isso. A volta para a cobertura foi silenciosa até que estivéssemos em segurança lá dentro. A porta trancada, segurança postada no corredor. Então Adrienne me empurrou contra a porta e me beijou com uma desesperação que roubou meu fôlego. Você foi perfeita, ele murmurou contra minha boca. Tão perfeita. Você viu o rosto de Vincent quando você apresentou aquele contrato? Ele não esperava que você fosse uma jogadora igual. Eu sou uma jogadora igual. Eu puxei a jaqueta dele, amassando-a para fora, amassando menos entre nós. Eu te disse que eu não seria fraca. Você nunca foi fraca. As mãos dele encontraram o zíper do meu vestido, deslizando-o para baixo com uma lentidão agonizante. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E você é minha. Sua, eu concordei, ofegando enquanto a boca dele encontrava meu pescoço. Sempre sua. Mal chegamos ao quarto. 3 dias. Foi o tempo que tivemos que esperar pela resposta de Marco Castiano. 3 dias que eu passei na cobertura com Adrian, trabalhando durante o dia como se tudo fosse normal, enquanto guardas armados patrulhavam e as tensões escalavam pela cidade. Mas as noites eram nossas. Adrian me mostrou lados de si mesmo que eu nunca tinha imaginado. O jeito que ele cozinhava o café da manhã apenas de cuecas, cantarolando desafinado para si mesmo. A gentileza com que ele traçava minhas feições enquanto deitávamos emaranhados nos lençóis. A possessividade feroz quando eu mencionei voltar ao meu próprio apartamento. Você não vai voltar para lá, ele tinha dito firmemente na segunda manhã, seus braços apertando ao meu redor. Não é seguro. Eu não posso viver em uma casa segura para sempre. Adrian, quem disse algo sobre uma casa segura? Ele tinha beijado meu ombro, meu pescoço, o ponto atrás da minha orelha que me fazia arrepiar. Mude-se para cá comigo de verdade. Não como minha assistente se escondendo em uma cobertura, mas como minha parceira. Isso é rápido. Eu te quis por anos, Amélia. Nós já perdemos tempo suficiente. A mão dele tinha deslizado pelo meu corpo, tornando o pensamento coerente e difícil. Diga sim. Eu tinha dito sim. Como eu poderia não? Quando ele me tocou como se eu fosse preciosa, olhou para mim como se eu fosse o mundo inteiro dele. Mas no terceiro dia a realidade se intrometeu. Eu estava trabalhando na mesa no escritório, um espaço que a Adrienne tinha montado para mim, com 2 monitores e todo o acesso que eu precisava para gerenciar suas operações quando Victor apareceu na porta. Senhorita Chen, tem alguém aqui para te ver. Eu franzi a testa. Eu não estou esperando ninguém. Ela diz que é sua irmã. Meu sangue gelou. Eu não tenho uma irmã. A expressão de Victor endureceu. Ela tem identificação. Mostrou para a segurança lá embaixo. Maya Chen, relação listada como irmã. Maya, minha meia-irmã do segundo casamento do meu pai. Nós tínhamos nos encontrado exatamente 2 vezes. Uma vez no funeral dele. Uma vez quando ela tinha me pedido dinheiro que eu não tinha. Eu tinha perdido contato com ela anos atrás. Mande-a embora, eu disse. Eu não quero Amélia. Uma voz ecoou do hall de entrada, alta e dramática. Amélia, por favor, eu preciso da sua ajuda. Adrienne emergiu de seu escritório,
Sua expressão escura. O que está acontecendo? Minha meia-irmã. Eu não a vejo há 5 anos. Eu não sei como ela me encontrou. Eu posso fazê-la ir embora. A mão de Victor se moveu em direção à sua jaqueta. Não. Eu me levantei, endireitando meus ombros. Eu vou falar com ela. Talvez ela vá embora sozinha. Maia não tinha mudado muito. Ainda bonita daquele jeito calculado, com cabelo perfeitamente iluminado e roupas de grife que ela provavelmente não podia pagar. Mas havia um desespero em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Amélia. Ela correu para a frente, agarrando minhas mãos. Graças a Deus. Eu tenho tentado te contatar por semanas, mas seu número antigo não funcionou. E os olhos dela passaram por mim para Adrian. E eu vi cálculo substituir desespero. Oh, você deve ser o Sr. Cole. Eu li sobre você. O que você quer, Maia? Eu libertei minhas mãos. Eu estou em apuros. Os olhos dela se encheram de lágrimas, reais ou fabricadas, eu não podia dizer. Eu peguei dinheiro emprestado de algumas pessoas ruins. Eles estão me ameaçando, Amélia. Eu não tenho para onde mais ir. Limpa a garganta. Quanto? 50 mil. Eu quase ri. Eu não tenho 50 mil, Daddy Maia. Mas ele tem. Ela olhou para Adrian. Por favor, Sr. Cole. Eu sou a irmã da Amélia. Família. Certamente você não gostaria que algo acontecesse comigo. A expressão de Adrienne estava mais fria do que eu já tinha visto. A quem você deve? A hesitação de Maia me disse tudo. Alguns caras, eu não sei os nomes deles. Você está mentindo. A voz de Adrienne cortou como uma lâmina. Victor, chame Marcos. Peça a ele para fazer uma verificação de antecedentes. Eu quero saber com quem Maia Chen se associou nos últimos 6 meses. Isso não é necessário. Mia começou. É muito necessário. Adrienne se moveu para ficar ao meu lado, sua mão pousando possessivamente em minha cintura. Porque ou você está dizendo a verdade e você está em perigo legítimo, nesse caso eu vou lidar com isso. Ou você está trabalhando para alguém, nesse caso você tem cerca de 30 segundos para me dizer quem antes que eu peça a Victor para te escoltar para fora com significativamente menos cortesia. O rosto de Maia se enrugou. Ótimo. Vincent Castellano me enviou. Ele disse que se eu me aproximasse de Amélia, a fizesse simpática, ele perdoaria minha dívida real. 20 mil, não 50. Eu sinto muito, Amélia. Eu não tive escolha. A traição doeu, mesmo que Maia e eu mal nos conhecêssemos. Saia, Amélia. Por favor, você me usou. Você me colocou em perigo por 20 mil. A raiva substituiu a mágoa. Saia deste prédio antes que eu te prenda. Victor deu um passo à frente e Maia recuou desordenadamente. As lágrimas dela reais agora. Espere. A voz de Adrienne parou. Todos. Ele pegou seu telefone, tocou em alguns botões, então mostrou a Mia a tela. Esta é uma transferência de 50 mil dólares para sua conta. Não 20, 50. Os olhos de Maia se arregalaram. Por quê? Porque agora você me deve. E quando Vincent Castiano perguntar o que aconteceu aqui, você vai dizer a ele exatamente o que você viu. Que Amélia está protegida. Que ela é intocável. Que qualquer um que tentar usá-la contra mim vai se arrepender. Sua voz ficou mortalmente suave. E se você algum dia contatá-la novamente, se você algum dia tentar usar sua conexão familiar para chegar a ela, eu vou garantir que esses 50 mil sejam o dinheiro mais caro que você já recebeu. Entendido. Maia assentiu freneticamente e fugiu. Depois que ela se foi, eu me virei para Adrian. Você acabou de dar a ela 50 mil dólares. Eu dei a Vincent Castiano uma mensagem. Ele me puxou para perto. Que eu estou disposto a gastar qualquer quantia para te proteger. Que tentar usar suas conexões contra mim não funcionará. Ela não é realmente minha conexão. Nós mal nos conhecemos. Ele não sabe disso. Adrienne beijou minha testa. E agora ele sabe que até seus relacionamentos periféricos são protegidos. Isso te torna menos vulnerável. Não mais. Eu me inclinei contra ele, a adrenalina escoando. Eu odeio isso. A paranoia, a constante avaliação de ameaças, o jeito que todos se tornam uma arma em potencial.
Eu sei. Seus braços apertaram ao meu redor. Eu sinto muito. Eu queria poder te dar uma vida normal. Eu não quero normal. Eu me afastei para olhá-lo. Eu te quero. Eu só queria que você viesse com menos bagagem. Infelizmente, eu sou um pacote completo. Eu, meu império, meus inimigos e minha paranoia. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Ainda quer se mudar mais do que nunca? Eu o beijei. Alguém precisa te proteger de você mesmo. O riso dele ressoou em seu peito. Eu acho que você tem isso ao contrário. Eu tenho. Eu o puxei em direção ao quarto. Porque de onde eu estou, você é quem precisa de proteção. Você está tão ocupado cuidando de todo mundo que esquece de cuidar de si mesmo. Eu não preciso. Quando foi a última vez que você dormiu mais de 4 horas? Eu desafiei ou comi uma refeição que não foi entre reuniões ou fiz qualquer coisa só porque você queria, não porque servia a algum propósito estratégico. Ele estava quieto. Foi o que eu pensei. Eu o empurrei para a cama, sentando-me em seu colo. Então, eis o que vai acontecer. Você vai me deixar cuidar de você por uma vez. E você não vai discutir. Eu não aceito bem ordens, ele disse. Mas suas mãos já estavam pousando em meus quadris. Eu notei. Eu desabotoei a camisa dele lentamente. Considere isso uma negociação. Eu te deixo me proteger de seus inimigos. Você me deixa te proteger de você mesmo. Eu posso viver com esses termos. Ele me puxou para baixo para um beijo que começou suave e rapidamente se tornou desesperado. Naquela noite, enquanto deitávamos emaranhados, o telefone dele zumbiu. Ele estendeu a mão para pegá-lo. Então ficou muito parado. O que é, Whippoor? Eu perguntei. Marco Castilhaniano. Ele concordou com nossos termos. A voz de Adrienne era cuidadosamente neutra. O contrato será assinado amanhã. A guerra acabou antes que realmente começasse. Eu deveria ter ficado aliviada. Em vez disso, a inquietação formigou na minha espinha. Isso foi muito fácil. Eu pensei a mesma coisa. Ele me puxou para mais perto. Que é por isso que estamos dobrando a segurança para a assinatura e por que você está ficando aqui com Victor enquanto eu vou. Não, eu me sentei. Nós fazemos isso juntos, lembra? Eu estava lá para a negociação. Eu deveria estar lá para a assinatura. Amélia, se isso for uma armadilha, eles esperarão que você me deixe em algum lugar seguro. Aparecer comigo prova que você não tem medo, que você confia na sua própria segurança. Eu agarrei os ombros dele. Deixe-me ficar com você, Adrian, por favor. Ele estudou meu rosto na luz fraca, então suspirou. Você vai ser a minha morte ou a sua salvação. Eu o beijei, um ou outro. Ambos, ele murmurou contra minha boca. Definitivamente ambos. A assinatura estava agendada para o meio-dia na propriedade de Antônio Russo, uma propriedade extensa ao norte da cidade, com terra suficiente para que as ameaças pudessem ser vistas vindo de milhas de distância. Adrian vestiu seu terno mais severo, preto com uma camisa branca nítida que enfatizava sua coloração escura. Eu vesti um vestido creme sob medida que projetava poder profissional sem ser abertamente sexual. Você parece uma rainha, Adrienne disse, ajustando meu colar. Um simples colar de pérolas que tinha pertencido à mãe dele. Ele tinha me dado elas naquela manhã com um silêncio. Eu quero que você tenha estas. Você parece um rei. Juntos, nós parecemos que somos donos do mundo. Ele me beijou suavemente. Pronta? A viagem levou 40 minutos. Nosso comboio de 3 veículos blindados movendo-se pela cidade como uma pequena comitiva. Diego dirigia nosso carro com Victor no banco do passageiro e Marcos seguindo no segundo veículo. O terceiro carro tinha 4 guardas adicionais, todos armados até os dentes. Isso parece excessivo para uma assinatura de contrato, eu observei. Nada é excessivo quando se trata de sua segurança. A mão de Adrienne encontrou a minha apertando forte. A propriedade de Antônio era bonita. Gramados ondulantes, árvores maduras,
uma casa principal que parecia pertencer a Tuscaniani. Mas eu notei as câmeras de segurança, os homens posicionados em pontos estratégicos, as torres de guarda disfarçadas de estruturas decorativas. Fomos escoltados a um escritório onde Marco e Vincent Castellano esperavam com Antônio. O contrato jazia na mesa entre eles, várias páginas de linguagem jurídica que formalizavam o acordo verbal que tínhamos alcançado. Adrian, senhorita Chen, Antônio nos cumprimentou calorosamente. Obrigado por vir. Devemos concluir nosso negócio. A assinatura levou menos de 10 minutos. A assinatura de Marco era trêmula, sua doença avançando rapidamente, mas legal. Vincent assinou em seguida, então Adrienne, sua caligrafia ousada e decisiva. Eu adicionei minha assinatura como testemunha, tornando o contrato vinculativo. A paz, Antônio disse, servindo copos de uísque caro para todos. Nós brindamos, e eu vi Vincent me observando sobre seu copo, sua expressão calculista. Algo em seu olhar me fez arrepiar a pele. Se você me der licença, eu disse baixinho a Adrian, eu preciso usar o banheiro. A mão dele apertou a minha. Victor a acompanhará. Eu estarei bem, é só no corredor. Victor a acompanha. Seu tom não deixou espaço para discussão. Eu assenti e Victor me seguiu enquanto eu saía do escritório. O corredor estava silencioso, decorado com arte cara e fotos de família. Eu encontrei o banheiro e entrei, tirando um momento para respirar. Era isso. A guerra tinha acabado. Nós poderíamos voltar ao normal ou o que quer que passasse por normal no mundo de Adrienne. Eu estava lavando minhas mãos quando ouvi vozes do lado de fora. Homens discutindo em italiano. Eu reconheci a voz de Vincent, embora eu não pudesse entender as palavras. Então uma segunda voz, mais jovem, mais raivosa. A porta se abriu. Um homem que eu não reconhecia estava lá, arma em punho, seus olhos selvagens. Você está vindo comigo. Eu abri a boca para gritar, mas ele foi mais rápido, pressionando a arma contra minhas costelas. Faça um som e eu te mato bem aqui. Minha mente disparou. Victor estava logo lá fora. Um grito e ele viria correndo. Mas a arma pressionando contra minhas costelas era muito real, e o homem segurando-a parecia desesperado o suficiente para usá-la. Marco Castiano está morrendo. O homem sibilou em inglês com sotaque. Vincent precisa de alavanca. Você é a... Ele começou a me arrastar em direção a uma porta de serviço que eu não tinha notado. Ele começou a me arrastar em direção a uma porta de serviço que eu não tinha notado. Meu coração batia forte se ele me levasse para fora para um carro. Eu pisei forte no peito do pé dele e joguei meu cotovelo para trás em seu estômago. A arma disparou, o som ensurdecedor no pequeno espaço, mas a bala atingiu o azulejo em vez de carne. Eu gritei longa e alto. A porta do banheiro explodiu para dentro. Victor apareceu, arma em punho, e o atirador balançou em sua direção. Outro tiro. Victor caiu. Não, 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 não! O atirador me agarrou novamente, mas eu lutei como uma coisa selvagem, arranhando, chutando, mordendo. Ele me atingiu no rosto com a arma e estrelas explodiram em minha visão. Então, de repente, Adrian estava lá, movendo-se com graça letal. O que aconteceu em seguida levou segundos, mas pareceu câmera lenta. Adrienne agarrou o pulso do atirador, torceu e a arma caiu no chão. Um joelho no estômago, um cotovelo no rosto, o estalo de osso. O atirador colapsou e Adrienne estava sobre ele, punhos voando com violência controlada que era aterrorizante em sua precisão. Adrian. Minha voz saiu errada, arrastada. Adrian, pare, você vai matá-lo. Ele olhou para cima e a fúria em seus olhos me fez recuar. Então ele viu o sangue em meu rosto e algo se quebrou em sua expressão. Amélia. Ele estava ao meu lado em um instante, mãos gentis enquanto elas seguravam meu rosto. Cristo, você está sangrando.
Eu estou bem. Victor, eu estou bem. A voz de Victor veio de perto da porta, áspera de dor. Kevlar pegou. Costelas machucadas, nada permanente. Adrian me puxou contra seu peito, todo seu corpo tremendo. Eu quase te perdi. Eu quase. Mas você não. Eu o segurei apertado. Eu estou aqui. Eu estou bem. Marco e Vincent irromperam no corredor, absorvendo a cena. O atirador inconsciente, Victor segurando suas costelas, sangue escorrendo pelo meu rosto, Adrian me segurando como se eu pudesse desaparecer. O que diabos é isso? Marco exigiu. Pergunte ao seu filho. A voz de Adrienne estava mortalmente calma, enquanto ele se afastava para olhar para Vincent. Este era seu homem, seu plano. Eu não sei do que você está falando. Mas o rosto de Vincent tinha empalidecido. Ele me disse, eu disse, encontrando minha voz, que Vincent precisava de alavanca agora que você está morrendo. Que eu era isso. Marco se virou para seu filho, fúria e desapontamento em guerra em suas feições magras. Você tentou sequestrá-la depois que acabamos de assinar um tratado de paz. Ela é a fraqueza dele. Vincent gesticulou para Adrian. Todos podem ver. Ele é obcecado por ela. Se nós a controlássemos, se você a controlasse, eu teria queimado sua organização inteira até o chão. A voz de Adrienne era suave, mas carregava convicção absoluta. E eu ainda posso. Você não pode. O desespero de Vincent era palpável. Nós temos um contrato. Um contrato que você violou dentro de 1 hora da assinatura. Adrienne pegou seu telefone e eu percebi que ele tinha estado gravando. Ele tinha gravado tudo. O homem de Vincent confessando a tentativa de sequestro. Tudo. Isso vai para cada família na cidade. Adrienne continuou. Eles verão que os castelanos não podem ser confiados, que Vincent é desesperado e perigoso. Até amanhã, você estará isolado, e até a próxima semana, você estará acabado. A menos que, eu ouvi me dizer, todos se viraram para me olhar. A menos que Vincent renuncie publicamente, nomeie outra pessoa como sucessor de seu pai, alguém que entenda o valor da paz. Os olhos de Adrienne cortaram para os meus, surpreso mas aprovador. Marco me estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. A garota é sábia. Vincent, você provou que não está apto a liderar. Pai, minha decisão está tomada. A voz de Marco mantinha autoridade absoluta, apesar de seu estado enfraquecido. Você vai renunciar. Marco Júnior me sucederá quando eu morrer. Ele tem o temperamento de sua mãe, menos impulsivo, mais estratégico. O rosto de Vincent contorceu-se de raiva, mas ele era inteligente o suficiente para saber que tinha perdido. Certo, mas isso não acabou, Cole. Sim, Adrienne disse baixinho. Acabou. Venha perto da Amélia novamente. Mesmo respire na direção dela, e eu vou fazer você desaparecer tão completamente que ninguém nunca encontrará o corpo. Estamos claros? Vincent não respondeu, apenas se virou e se afastou. Depois que a polícia foi chamada, declarações dadas e o caos um tanto assentado, Adrian me levou de volta para a cobertura ele mesmo. Suas mãos estavam com nós dos dedos brancos no volante, sua mandíbula tensa. Diga algo, eu finalmente disse. Eu poderia ter te perdido. Sua voz era crua. Se eu tivesse sido 5 segundos mais lento, se você não tivesse revidado, mas eu revidei e você não foi lento e eu estou bem. Você não está bem. Você foi atingida com a pistola. Você tem uma concussão. Você... Sua voz falhou. Cristo, Amélia, eu não consigo respirar quando penso no que quase aconteceu. Então não pense nisso. Eu estendi a mão, colocando-a em sua coxa. Pense no que aconteceu. Nós vencemos. Vincent está fora. Marco concordou com a paz. Acabou, nunca acaba.
mas sua mão cobriu a minha, apertando forte. Este é meu mundo. Sempre haverá outro Vincent, outra ameaça, outra tentativa. Então lidaremos com eles. Limpa a garganta. Eu apertei a mão dele. Juntos, de volta à cobertura. Adrian estava em todo lugar, preparando um banho para mim, verificando minhas pupilas para concussão, segurando gelo em mim, amassando o rosto machucada. Suas mãos tremiam enquanto ele me tocava, e eu percebi o quão aterrorizado ele tinha estado. Adrian, eu peguei as mãos dele, roubando-as. Eu preciso que você me escute. Estou escutando. Eu não estou indo embora. Não por causa disso, não por causa de qualquer ameaça futura. Eu estou ficando porque eu te amo. Porque isso, eu gesticulei entre nós, vale a pena lutar por. Você poderia ter morrido. Mas eu não morri, e você sabe o que eu percebi quando aquela arma estava pressionada contra minhas costelas? Que eu preferiria ter um ano com você vivendo perigosamente do que uma vida inteira de segurança sem você. Eu o puxei para perto. Então pare de tentar me afastar para o meu próprio bem. Não vai funcionar. Ele apoiou a testa na minha. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ou a mais estúpida. Não. Ele me beijou suavemente. A mais corajosa. E eu não te mereço. Que pena. Você está preso comigo. Naquela noite, ele fez amor comigo com uma ternura que trouxe lágrimas aos meus olhos. Adorando cada centímetro de pele, murmurando carinhos italianos que eu não entendia, mas sentia em meus ossos. E depois, enquanto deitávamos emaranhados, ele disse as palavras que eu estava esperando para ouvir. Case-se comigo. Eu me afastei para olhá-lo. O quê? Case-se comigo, Amélia. A mão dele segurou meu rosto. Não por segurança, ou aparências, ou estratégia. Case-se comigo porque eu te amo mais do que eu pensava ser possível amar alguém. Porque você é minha parceira, minha igual, meu lar. Porque eu quero passar cada dia pelo resto da minha vida provando que sou digno de você. Você não tem que provar nada. Então case-se comigo porque você quer. Porque nós nos encaixamos. Porque isso, ele gesticulou entre nós, ecoando minhas palavras anteriores, vale a pena tornar permanente. Eu sorri através de lágrimas de felicidade. Sim, sim, eu vou me casar com você. Seu beijo foi feroz e possessivo, e quando nos unimos novamente, pareceu uma promessa, um voto mais vinculante do que qualquer contrato legal. 2 meses depois, eu estava em um jardim privado, cercada por flores, vestindo um vestido que custava mais do que meu primeiro carro, e me casei com Adrian Cole, em frente a uma pequena reunião de suas pessoas mais confiáveis. Victor estava lá, costelas curadas, servindo como padrinho. Diego e Marcos serviram como padrinhos. Antônio Russo oficiou, seu sorriso caloroso genuíno. E quando Adrienne deslizou o anel em meu dedo, uma deslumbrante esmeralda cercada por diamantes, e prometeu amar, honrar e me proteger por todos os nossos dias, eu soube que tinha feito a escolha certa. Esta vida não seria fácil. Haveria mais ameaças, mais Vincents, mais tentativas de me usar como alavanca. Mas nós os enfrentaríamos juntos, unidos em um amor que tinha começado com uma confissão bêbada e um beijo e crescido em algo inabalável. Eu agora os declaro marido e mulher, Antônio disse. Você pode beijar sua noiva. Adrienne me puxou para perto e o beijo foi tudo. Paixão e promessa, posse e parceria, passado e futuro. Minha, ele murmurou contra meus lábios. Nossas, eu corrigi e senti o sorrir. Sim, nossas.